Pronto. Vamos lá, nós estamos lendo o livro de Atos, Atos dos Apóstolos. Nós começamos na semana passada a última perícope, o último trechozinho lá do capítulo 2. E aí, antes de começar a aula, eu já falei aqui para vocês. Irmão Ronaldo, eu vou fechar seu microfone de novo aí, porque o seu ventilador está falando mais do que o senhor. E aí eu vou bloquear aqui. Na hora que o senhor quiser falar, o senhor liga, tá bom? Pronto. Eu falei para vocês aqui dessa versão da Bíblia, né? A tradução TEB, tradução ecumênica da Bíblia, já falei, né? Eu recomendo demais, gente, porque tem uma versão que tem nota de rodapé, mas como essa aqui é bem velhinha, a minha ela não tem. Mas ela tem uma interpretação do texto bíblico que, por usar outras palavras, né? Ela nos ajuda a entender um pouco, talvez de um modo diferente, aquilo que a gente já está acostumado. E isso ajuda muito, né? Por exemplo, já li esse trecho para as irmãs e para os irmãos, mas aqui, por exemplo, é um trecho que a gente vai ler hoje. Versículo 2 de Atos 42. Abra suas Bíblias aí, nós vamos voltar a esse trecho final, que a gente não terminou na semana passada, mas para iniciar eu queria ler só essa frasezinha aqui, ó. Ele começa, né? 42, eles perseveravam, né? Aqui eles falam, eles eram assíduos ao ensinamento dos apóstolos e à comunhão fraterna. Olha que legal, né? Comunhão, ele não é apenas aquele ajuntamento, aquele grupo reunido, mas é uma comunhão fraterna. Isso aqui ajuda muito a gente a entender o conceito de igreja, sobretudo hoje em dia, que a igreja tem sido muito moldada a partir de um princípio secular, que é o princípio do individualismo. Então, a gente vê muito, muito claramente uma proposta de culto, uma proposta de igreja que está mais interessada em satisfazer desejos imediatos da sua membresia, como uma espécie de, como é que eu posso falar? Self-service, né? Você vai lá, consome o que você quer e vai embora. E achamos que aquele ajuntamento de culto ele é suficiente para estabelecer a comunhão que a igreja deve ter, que o evangelho exige de nós. Mas aqui, essa simples adição aqui, né? A comunhão fraterna, ou seja, nos reunimos, estamos juntos, mas estamos juntos a partir de uma fraternidade. Nós somos irmãos e irmãs, né? E aí depois ele fala a fração do pão, né? O pão fracionado e as orações. Então, eu estava relendo o texto hoje e eu achei essa observação interessante. Mas vamos lá. Vamos lá, nós estamos em continuidade da aula 8, a perícope é essa aí, versículos 42 ao 47. E aí, nós já passamos dessa primeira parte, né? Dividimos, eu estou usando como base, já falei para todo mundo, o livro de Stott, o comentário de Stott desse livro de Atos, que ele separa em 4 pontos, né, como a maioria dos comentários fazem, só que aí as últimas 2 referências, comunhão e partir do pão, partir do pão e as orações, ele coloca como um ponto só. E o 4º ponto ele coloca a realidade lá do último versículo. A gente vai chegar nisso lá hoje. Tá? Então já falamos dessa primeira parte, o antídoto ao anti-intelectualismo, um antídoto a uma experiência puramente emocional, puramente emotiva da igreja. Então, olha só, nós não precisamos caminhar nos extremos, a igreja não precisa ser apenas o estudo frio da lei, né, estudo frio das escrituras, como uma espécie de burocratas da fé, sentar e dissecar o texto. É isso, mas não é somente isso. A gente abre a Bíblia, mas a gente crê na intervenção dos céus, a gente crê na intervenção do Senhor. Então, são as duas coisas andando de mãos dadas. Eu tenho aprendido muito com um pastor, um teólogo pentecostal, e isso é uma experiência interessante que eu gostaria de compartilhar com vocês. A minha vida inteira de crente foi igreja batista, e batista tradicional. Né? Então, eu aprendi sobre as organizações, aprendi com a escola bíblica, Novos Convertidos 1, Novos Convertidos 2, batismo, classe de jovens, fui aprendendo tudo isso, né? Cantor cristão, tudo como um batista, né? Organizações, tudo.
E para mim, aí é uma confissão. Para mim, eu sempre olhei com desconfiança qualquer um que não fosse meu semelhante. Lembrando de Caetano Veloso, Narciso acha feio que não é espelho, né? Então eu olhava com desconfiança, sobretudo os pentecostais. Eles não conhecem de Bíblia, falam essas coisas porque não conhecem e tal. Até um dia que eu tive uma experiência igual a de Pedro, né? Deus colocou dos céus assim um lenço e falou, vai, come. Come porque me pertence, come porque é meu. E aí eu comecei a ter contato com outros irmãos e irmãs de outros arraiais e percebi que eles têm a mesma seriedade, o mesmo compromisso, leem a Bíblia também, são tementes ao Senhor. Que foi? Gente, ela quer falar de novo, gente. Só dá um tchauzinho aí, vai, pessoal, de novo. Pronto. Ela quer porque quer dar tchau a vocês, gente. Pronto. Agora vai embora. Pode ir. Tchau. E aí, voltando. E aí eu lembro que eu fui uma vez a um encontro da FLAM lá no Jovens da Verdade. Eu não sei quantos conhecem o JV, Jovens da Verdade, lá em Arujá. E aí foi um encontro da FLAM promovido, chama PAN, Programa Amigos de Ministério. E aí juntava vários pastores para assim, conversar ministério, davam os pastores mais experientes para compartilhar os testemunhos, e aí um determinado momento separou em grupos. E aí eu sentei no grupo de pastores, onde o único batista era eu. E aquilo foi uma experiência riquíssima para mim, porque eu estava aprendendo, eu estava sendo acrescido por irmãos de outros arraiais. E eu não sei se vocês têm essa dificuldade, mas eu tinha muito e foi superada. E hoje eu vejo que há, sim, espiritualidade séria, teologia boa, como é que eu posso falar? Compromisso com o evangelho, e fora dos nossos arraiais. E isso, para mim, era pura vaidade tola de alguém que acha que é dono da verdade. Caiu por terra. Estou falando isso para falar da experiência com nossos irmãos pentecostais. Gente, a gente precisa mais ler teologia pentecostal, aprender com as experiências deles. Porque, assim, às vezes a gente fica... Pronto, gente. Me perdoe, gente. Mas o departamento infantil hoje está aqui querendo falar com todo mundo. Irmão Clodomir queria falar com você. Olha lá, dá oi. Aí. Ninguém tá falando, só papai. Dá oi. Oi. Tudo bem, gente? Oi, tudo bem, gente? Oi. Tá vendo como tá grandão, pastor Renato? Olha aí o tamanho dele. Você sumiu agora. É Tito ou não aí agora? Agora é Tito. Olha o tamanho dele. Eu estava aqui comentando com Isa, pastor, que Liz não deve nem conhecer o mundo externo. Rapaz. Aí, quando ela nasceu, veio a pandemia. Peraí. Ela conheceu há pouco tempo que a gente saiu com ela, mas ela ficou. Eles ficaram os 100 primeiros dias só dentro de casa. Pronto, vai, mano. Fica mais nada. E Liz mais ainda. Pronto. Tito tá grandão já. Oi, Tito. Aí, ó, ele tá falando pra vocês que ele tem 4 anos. Uau! Pronto. Tchau. Ele passou até perfume pra falar com vocês, gente. Pena que vocês não sentem. Deu pra sentir daqui, deu pra sentir. Ai, gente, essa turminha aqui é um barato. Isso, pastor, pensa que isso é brincadeira de sentir o cheiro pela televisão? Já existe uma pesquisa aí científica que diz que vai ser possível você sentir o cheiro das coisas que estão sendo apresentadas na televisão. Pois é, meu irmão. Eu não subestimo o poder da tecnologia. Hoje, se falarem qualquer coisa que é possível, ok, eu creio. Mas deixa eu voltar. Vou voltar aqui, Então, eu estava falando, gente, dessa dificuldade que às vezes a gente tem de aprender com os outros. Eu tenho aprendido bastante com alguns irmãos pentecostais, tenho lido alguma coisa. E uma das coisas que eu tenho aprendido é essa sensibilidade, né? Ou como é que eu posso falar? Esse exercício de sensibilidade ao mover do Espírito Santo. Eu sei que essa linguagem fica muito caricaturada, e quando a gente fala isso, parece logo que a gente está falando. Mas não, da gente entender que ler a palavra de Deus, por exemplo, estudar a palavra de Deus, é uma experiência que deve ser levada com seriedade, com dedicação, com compromisso,
assim como orar para que a gente esteja sensível à voz de Deus. Por quê? Porque se a gente pensar bem, às vezes o estudo, a escola bíblica dominical não passa de um estudo técnico da palavra de Deus. Essa palavra que nós sabemos, afirmamos e explicamos teologicamente que é viva e verdadeira. Mas se a gente não cuidar, ela se torna apenas uma letra morta que a gente está aqui discutindo e ponto final. Porque eu fico às vezes inquieto, e às vezes até converso com o Tayane, que não é possível que a gente passe anos e anos na escola bíblica dominical estudando, lendo, e aquilo não cause uma transformação, sabe? Eu vejo alguns irmãos e irmãs mesmo de anos de igreja e que... eu li um comentário aqui, o comentário bíblico africano, que ele fala o seguinte, né, uma crítica que o teólogo africano faz da igreja da África. Ele diz o seguinte, que nós temos... A igreja na África tem 1 quilômetro de extensão e 1 centímetro de profundidade. Né? Por que isso? Porque às vezes ou trata apenas de uma forma espiritualizada, né? Desses mover e dessa experiência emotiva, ou o outro extremo, que é apenas técnico. Mas não permite que essa palavra penetre ao fundo do coração e ela gere toda a transformação que fazem, como é que eu posso falar? Que é resultado dessa junção dessas duas coisas. Desse deslumbramento diante da palavra de Deus que aquece o nosso coração e nos arrebata. Não sei se os irmãos estão entendendo ou se eu estou viajando demais. Pastor Lázaro, aproveitando aí a oportunidade, há algum tempo atrás, conversando com a missionária Maria do Socorro Diniz, conversando com ela, eu disse, olha, minha irmã, o que eu peço a Deus é que eu não me acostume ao texto bíblico. A gente tem a tendência de acostumar a ler, mas já li milhares de vezes, exagerando, né? Aí a gente lê assim, lê por ler, já não faz mais efeito nenhum. A gente não está tão acostumado que não vê nada, né? Só vê apenas a letra. Já vi vários comentários, já conhece várias explicações sobre aquilo, já ouvi diversas vezes, né? Tem uma irmã que chegou para mim, quando eu era pastor lá no Parque Faróis, ela disse que era levita, que cantava, sal, e ela disse o seguinte, quando o pastor abre a Bíblia para pregar e lê o texto, eu já sei até o que ele vai dizer. Eu não quero chegar a essa situação, porque a gente vai morrer. Se chegar uma situação dessa, a gente está morto. Exatamente. Porque não há nem razão mais de... Não quer mais ouvir pregação, não quer mais nada. Porque eu já ouvi tantas vezes falar da necessidade de que é preciso ter a presença do Espírito. Tá? Isso aí tá. Não quero nem ouvir mais. Aí fica... Pronto. Morreu. E assim, e você vê incoerência, pastor Renato. Você vê incoerência, porque a gente ora para que o Espírito use o pregador. E depois que a gente ora, fala, não, mas eu já sei que ele vai pregar. Você não sabe, meu irmão. Você não sabe. Já fica mecânico, a coisa é tão mecânica que a gente já sabe até o que o cara vai dizer. Pô, que é isso? Eu lembro de uma historinha, pastor. Não, diga, desculpa, termine. A minha grande preocupação sempre foi essa. Perder, não é, essa vontade de ir ao texto bíblico, sabendo que o texto bíblico tem muita coisa para me dizer. Eu não quero chegar a ponto de não abrir a Bíblia, porque a gente vai estar, numa situação como essa, a gente vai estar esgotado, né? Estafado espiritualmente. Porque Exatamente. já não acha mais graça em nada. Então, quando se chegar a esse nível, meu irmão, precisa de um milagre, porque nada mais vai ter sentido. Nada mais. Eu vou contar 2 historinhas, pastor. Uma experiência minha e a outra historinha que eu já aprendi. Eu acho que já contei aqui. Se eu contei, vocês fingem que nunca ouviu para ter graça, tá? Uma vez foi o seguinte, me chamaram para pregar em um determinado acampamento de jovens e tal. E aí, programação, e teve isso, gincana e tal, e eu esperando a hora de pregar. E aí, tanta coisa. No finalzinho, pertinho de acabar, aí me chamaram, agora, pastor Lázaro, vai ter uma palavra aqui, como o horário está estendido já, 10 minutos. Aí eu peguei o microfone e falei, meu irmão, 10 minutos não dá, não. A gente não pode. Não era nem pelo tempo, mas assim, tem que ter palavra. E aí, faz aí, só para ter a palavra, faz no... Eu falei, não dá, não. Não é vaidade da minha parte, é porque se eu fizer isso aqui, eu falei isso, peguei o microfone para falar isso, para dar um sabão no pessoal lá. Se eu fizer isso, eu estou ensinando a vocês de que a palavra não tem importância, eu não vou fazer isso não. Então amanhã, eu vou estar aqui amanhã de novo, amanhã vocês vão sentar e vão me ouvir com o tempo. E aí ficou aquele... E eu que nem sabia, peguei minha Bíblia, saí de fininho.
Porque assim, a gente trata como tem que ter palavra, tem que ter oração, então ora aí, né? Então prega aí. Não é isso, gente. Eu creio que cada momento do culto é importante, né? O momento do louvor é importante, né? Até os momentos do aviso na igreja são importantes porque diz respeito à vida comunitária e tem que ter um tempo de cada coisa. Então assim, não prega só porque tem que ter palavra? Não dá. E a outra historinha é o seguinte, falando sobre esse negócio de abrir a Bíblia aí, né? E já sei o que vai falar. Conta que um sertão desse brabo aí, o pastor fez um culto para chover. Já ouviram essa historinha? E aí hoje à noite nós vamos fazer um culto para chover, porque tem tanto tempo de seca aqui nessa região, e a gente vai orar hoje e Deus vai mandar chuva. E aí disse que a mãe estava se organizando com as crianças para ir pro culto. E antes de sair, já estava na porta, a filhinha falou, peraí, mãe. Voltou em casa, pegou o guarda-chuva e bora, agora a gente vai. Aí, mãe, pra que esse guarda-chuva, filha? Pra que esse guarda-chuva? Aqui não chove há não sei quanto tempo. E a menina falou, mas o pastor não disse que a gente vai orar hoje para chover? Então, assim, a gente vai orar para chover, a gente tem que crer que vai chover. Como é que a gente vai orar para chover e eu vou ser meu guarda-chuva? Então, assim, a gente ora para que Deus fale. E já o pastor Renato que vai pregar, a gente já sabe que o pastor Renato fala sempre sobre isso, então eu não vou ouvir, não. Então a gente está acreditando. A gente não crê no que a gente ora, a gente não crê que Deus usa o pregador, a gente não crê que a palavra de Deus é viva e verdadeira. A gente não crê nisso. Está só na boca para fora, né? Mas vamos lá. São isso aqui, esses desvaneios aí que fazem parte. Só para terminar, pastor. Termine, pastor. Alguém uma vez perguntou assim, pastor, como é que faz para pregar? Porque eu tenho tanto medo de falar e não sei o que. Eu disse, irmã, é só a senhora aprender a técnica. Se a gente aprender a técnica, a gente abre a Bíblia e fala alguma coisa, não fica sem falar nada. Porque a gente já conhece a técnica, né? Uma palavra introdutória, um desenvolvimento, uma conclusão, um apelo, fala Jesus. Aí, as pessoas, quando aprendem a técnica, se não tiver cuidado, elas vão fazer apenas uma coisa técnica mesmo. Não, pastor, dá para você dar uma palavra hoje? Dá. Abra a Bíblia aqui no Evangelho de João, que tem tanta coisa para dizer, e fala. A gente tem leitura, conhece, sabe alguma coisa, tem sempre alguma coisa para dizer. E aí fica aquela coisa muito mecânica. Eu vou fazer, não, é uma urgência, aí vai lá e faz. Né? E, ao mesmo tempo, também a técnica. Não, o sermão tem que ter... Uma vez o pastor disse, eu perguntei o que era. Ancéfalo, sem cabeça, né? O sermão tem que ter cabeça. Como é que chama? Ancéfalo. Sem cérebro, né? Aí eu perguntei, pastor, e o que é isso aí? Que eu não sabia o que era. Ele disse, não, sem cabeça. Então, pastor, a minha mensagem não prestou, porque eu acho que ela não tinha cabeça, não. Quer dizer, para ter cabeça é preciso ter um título, né? Um título, um tema e um desenvolvimento. Eu acho, pastor, que às vezes a gente é tão técnico que esvazia, não é, o sentido da experiência. Mas o desafio é esse, pastor Renato. Conciliar as duas coisas. Né? A gente pensa que essas coisas são antagônicas, mas não são. Tem que ter esse toque de Deus, sim, sem dúvida, mas tem que ter técnica também. Né? Uma coisa não anula a outra. Uma coisa não é contrária à outra. A gente precisa entender que essas duas coisas não dão de mãos dadas. Por exemplo, a gente separar um domingo de manhã para abrir a Bíblia e estudar. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai estudar. Mas para que haja um estudo, tem que ter um preparo antes. Né? Tem que ter uma organização antes. Não é chegar aqui e abrir a Bíblia e... eu acho que esse texto quer dizer isso. Não. A gente vai ler o comentário, a gente vai ler várias versões. É tudo isso. É também. Então, olha como a gente tende a descambar para um lado. Ou é só experiência mística, né, ou é só técnica. Não, gente, as duas coisas. E assim, dá para fazer as duas coisas. Dá para fazer as duas coisas. E assim, eu acho que o grande desafio é porque essas duas coisas em um ambiente desconfortável. Porque a gente vai para a técnica, a gente quer na intervenção do espírito. A gente vai para a intervenção do espírito, mas a gente tem um esforço técnico. Então, conciliar essas duas coisas. Mas deixa eu voltar aqui para a gente não devagar demais. Né? Apesar de estar tudo sendo muito bom, mas vamos voltar. Então, eu quis dizer justamente isso, né? Dessa mística e da teologia. Né? A igreja precisa dessa mística e a igreja precisa também de teologia boa. Né? 1 quilômetro de extensão e 1 centímetro de profundidade. Muita coisa sem profundidade. Não. A gente pode diminuir a quantidade de coisas e aumentar a intensidade. Tá? Então, espiritualidade não é contrária ao anti-intelectualismo. Dá para fazer as duas coisas. Então, já falamos sobre ensino, falamos sobre koinonia, né, a importância de uma comunidade que ama, ser motivada pelo amor, fazer as coisas a partir da lógica do amor.
A igreja tem essa motivação, a gente faz porque ama. Tem uma frase atribuída a Lutero, que, se não me falha a memória, é Lutero, que diz o seguinte: ame e faça qualquer coisa, porque qualquer coisa feita a partir da lógica do amor glorifica a Deus. Tá? Mas aí vamos para... Aí falamos sobre mordomia e cuidado, eu estou pulando aqui porque a gente já passou essa parte na semana passada, mas aí nós vamos para isso aí, que, como eu falei no início, Stott ele divide esse texto em 4 partes, mas a terceira parte aí que ele chama, ele fala que a igreja, uma igreja cheia do Espírito Santo, é uma igreja que adora. E aí ele utiliza o trecho do versículo 42 ainda, mas destacando essas 2 partes aí. Ó. Vamos lá na sua Bíblia, versículo 42, que ele fala o seguinte, ó, a última parte. Eles perseveravam, né? Falamos sobre o ensino dos apóstolos, a comunhão, e agora ele fala sobre o partir do pão e as orações. E é interessante que ele pega esses 2 pontos aí e dizem que isso tem a ver com adoração. E aí eu copiei aqui um comentário dele, porque eu acho que explica legal isso aqui. Olha o que ele fala. A comunhão era expressa não somente no cuidado mútuo, mas também no culto conjunto. Olha só, se a igreja se ocupar apenas de fazer intervenções sociais, não é igreja, é uma ONG. É uma ONG. E se a igreja estiver resumida apenas ao estudo, não é igreja, é um centro teológico. Então a igreja ela tem essas 2 coisas. Né? Tem a experiência do culto, uma experiência do estudo, mas tem uma experiência de pé no chão. Né? São as 2 coisas. E aí ele continua. Mais que isso, os artigos definidos nas 2 expressões, literalmente, o partir do pão e as orações, sugerem, de um lado, uma referência à ceia do Senhor, embora seja quase certo que, naquele primeiro estágio, fazia parte de uma refeição maior, o que o teólogo chama de os encontros ágapes, né? E, do outro lado, cultos ou reuniões de oração, mais do que orações individuais. Então, olha só como ele trabalha essa ideia a partir de 2 lógicas. Primeiro é o seguinte, o partir do pão ele associa a ceia, né, aquele momento de ceia. E aí, se a gente for lá para o texto de 1 Coríntios capítulo 11, a gente vê exatamente isso. Abram em suas Bíblias, por favor. 1 Coríntios capítulo 11. Gente, eu e o pastor Renato ficamos aqui falando o tempo inteiro, mas se alguém quiser fazer algum comentário, por favor, tá? Não se furte disso, não. Eu estou vendo aqui na câmera só Malu e as meninas de Marx. Mas se alguém quiser falar alguma coisa aí, as meninas falam nada disso, nós não somos dele, ele que é nossa. Ele que é nosso. Somos maioria. Se alguém quiser aí, fiquem à vontade, tá, gente? Então, olha só, esse texto de Coríntios 11 é interessante, porque a partir do versículo 17, ele fala da ceia do Senhor. E é um texto que a gente usa sempre para falar da ceia do Senhor. Mas se a gente for ler no início, a gente lê da ceia a partir do versículo 23, né? Porque o que eu recebi do Senhor também... Mas se a gente voltar para o início da perícope, a partir do versículo 17, ele fala assim, ó, entretanto, nisso que vou te dizer, não os elogio, pois as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem. Esse versículo aqui me apavora. Uma reunião para Jesus que faz mal. Cuidado. Em primeiro lugar, versículo 18. Ouço que, quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês, e até certo ponto eu creio, pois é necessário que haja divergência entre vocês, para que sejam conhecidos quais dentre vocês são aprovados. 20. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come a sua própria ceia sem esperar pelo outro. Assim, enquanto um fica com fome, outro se embriaga. Ponto. Então, o que ele está falando aí? De um junta-panela, né, como a gente costuma dizer. E a ceia era esse momento. Então, hoje não, de um tempo para cá, de bastante tempo para cá, a igreja se reúne para a ceia memorial com cálice, né, de vinho ou suco de uva e o pão. Mas isso foi de um tempo para cá. Antes, nesse tempo aqui, sobretudo, as ceias era aquele momento de junta a panela, né? E em um determinado momento pegavam 2 elementos para fazer o memorial. E aqui interessante, foi uma das experiências que eu tive nesse encontro lá da FLAN que eu falei para vocês. Eu estava conversando com um pastor que ele era do sertão de Pernambuco, se não me falha a memória.
né, de uma cidadezinha lá do sertão, que ele fala que nem sempre eles conseguiam suco de uva, né, ou vinho. A igreja era muito pobre. E eles faziam a ceia com suco de laranja e creme cracker. Você consegue imaginar isso? Quando ele falou, eu falei, não é possível. Ele, mas irmão, mas não é simbólico? Aí eu, então, é símbolo. Na hora eu explicava que aquele suco está simbolizando e aquele creme cracker está simbolizando o corpo. Aí eu parei e fiquei assim, meu Deus. A minha vida inteira eu disse que era simbólico, mas na hora o símbolo, eu me apeguei ao símbolo. Mas não causa um negócio na nossa cabeça? Que a nossa vida inteira é um suquinho de uva e um pão, né? Mas ele falou, mas se a gente fosse querer esse literal mesmo, tinha que ser vinho. Na sua igreja é vinho? Eu falei, não, é suco de uva. E por que vocês mudaram de vinho para suco de uva e eu não posso mudar de vinho para suco de laranja? Aí eu fiquei assim, meu Deus do céu. Sabe quando dá um nó na cabeça? Mas Pastor, a gente fica presa às questões, né, gente? Diga. e se usava o vinho, né, na época de Jesus, porque era o que tinha mais lá. É abundante, né? Em abundância. E tem regiões que você não tem abundância disso, então vai deixar de fazer ou vai ter que importar e, né? Não tem. Uhum. Então, é exatamente isso. Ele falou, rapaz, a gente não tem, a igreja é pobre. Então, o que os irmãos têm no quintal? Laranja. Traziam laranja, as irmãs chegavam mais cedo, faziam o suco e a gente fazia assim. Creme crack tinha na mercearia da esquina, a gente pegava e fazia. Então, falei, meu Deus, olha como as coisas... Mas assim, hoje a gente faz com esse símbolo. Naquele tempo não. Naquele tempo eram reuniões maiores. Então eles partilhavam mesmo. E nas orações. E é interessante aqui, eu gosto muito dessa questão aqui, dessa oração comunitária, porque ela é um antídoto ao individualismo, que pegou aquela experiência lá de Jesus, né, entre no seu quarto e ore ao seu Pai, e fez com que a gente pensasse que a oração do nosso quarto secreto ela é mais espiritual do que a oração coletiva. E na minha leitura, essa ênfase é dada por conta do individualismo de hoje. Então, hoje, basta você sozinho ler a sua Bíblia, cantar para Deus, fazer suas orações sozinho, que está suficiente. E não está. Não existe espiritualidade cristã que não aconteça na comunidade. Com isso, eu não estou dizendo que não existem os momentos particulares. Existem. Mas eles não substituem a prática coletiva. Então, ele pega esses dois textos aí para nos ensinar que isso tem a ver com adoração. Uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que adora. Tá? Então, todos os aspectos... Oi, pode falar. E eu vejo que o bom da coletividade é quando o individual acontece. Durante a semana eu estou alimentando, né, individualmente ali, e eu chego para ser o ápice no culto, né? E não esperar que só no culto eu vá ter aquela comunhão com Deus, né? Eu acho que estão extremamente interligados. Exato. É isso, é essa dificuldade que a gente tem de conciliar duas coisas. Ou é isso, ou é aquilo. Não, gente, dá para ser as duas coisas. Né? Dá para ser uma igreja, né, por exemplo, envolvida com questões sociais e uma igreja que preza para a questão espiritual. Né? Uma igreja que entende que existem momentos da igreja e momentos que a igreja se abre para fora, sem descambar para um dos extremos. Pode ser uma igreja que gasta um tempão só estudando Bíblia, estudando, e uma igreja em culto, que adora, que canta, que levanta as mãos, que tem aquele... Dá para fazer essas duas coisas. A maioria das igrejas que eu conheço dão ênfase apenas a um dos aspectos, e não é isso. A gente consegue conciliar as duas coisas. E a gente consegue conciliar uma espiritualidade da individualidade, né, que talvez seria até melhor chamada a pessoalidade individual, uma espiritualidade pessoal e uma coletiva. Né? E não apenas um aspecto, os dois aspectos. Tá? Então, assim, dois aspectos duplos da igreja que precisam ser notados. Então, primeiro, a igreja acontecia no templo e nas casas. E é o que eu tenho dito e disse isso em muitos encontros dos cultos nos lares. Tão espiritual quanto o culto no nosso templo era aqueles encontros que a gente tinha nas casas. Tão espiritual, tão sério deveria ser, tão comprometido deveria ser. Por quê? Porque os dois são importantes. A gente já precisa, eu acho que aqui a gente já tirou muito da cabeça essa ideia de que o que acontece no templo é o mais sério, é o mais importante. Não, talvez ele seja mais solene, mas
tão importante quanto aquilo é a prática dos cultos nos lares, como nós estávamos fazendo, né? Outra coisa, alegria e reverência. São dois extremos também. Ou a igreja é reverente, que ninguém pode nem falar, que pastor sério é aquele pastor que... O pastor comprometido é aquele que é sério, tal. Eu tô quebrado. Se for isso, eu tô na roça. Porque, assim, dá pra gente conciliar duas coisas. Hora de falar sério, muito sério, e hora de falar com graça, né? Cara amarrado não é sinônimo de espiritualidade. Não é sinônimo de... Não, é homem de Deus porque ele é uma pessoa muito séria, muito... Não, dá pra gente conciliar alegria e reverência. Hora de silêncio, cale toda a terra porque o Senhor está falando e a gente silencia diante do Senhor com reverência. Mas na hora do canto, de alegria, é o quê? A gente canta ao Senhor com alegria. Eu lembro que uma vez eu tava... Um amigo meu, ele se converteu, e aí, como ele foi agnóstico a vida inteira, ele se converteu, mas ele ficou indo em várias igrejas para ver qual era todo técnico, né? Para ver qual era a igreja que ele ia começar a frequentar com a família. E aí ele me falou isso, tá? Eu falei, vai lá na minha igreja. Não, na sua igreja está na lista, mas eu vou em tal, e tal, e tal, e tal primeiro, depois eu vou na sua. Beleza. Aí no dia que ele foi na minha igreja, lá em Salvador, ele falou, rapaz, eu fui na igreja ali agora e eu saí triste. Como assim? Rapaz, o negócio era tão sério, tão frio, tão mórbido, assim. Eu tive uma aura assim, tão tensa, que eu fiquei só até o começo do culto, depois fui embora. E aí eu fico pensando, meu Deus do céu, como é que nós nos encontramos em torno de Jesus para celebrar a vida e as pessoas ficam tristes? E as pessoas, né, é uma seriedade tão opressora que não gera alegria. Então, olha só, pode ser as duas coisas no culto, um momento de alegria, que a gente canta, que a gente bate palma, que o pessoal fica feliz, na hora vamos abrir a palavra, vamos ouvir, a gente sente, fica sério. Pode ser essas duas coisas acontecendo? Claro que pode, gente. Claro que pode. Né? Então, assim, eu vou citar mais uma vez Stott, tá? Literalmente, essas duas vezes aí que eu falei foram literalmente. Cada culto de adoração deveria ser uma alegre celebração dos atos poderosos de Deus através de Jesus Cristo. O culto público pode ser majestoso, mas é imperdoável que seja enfadonho. Ao mesmo tempo, a alegria deles nunca era irreverente. Se a alegria do Senhor for uma obra do Espírito, o temor do Senhor também será autêntico. Em cada alma havia temor. Isso parece incluir tanto cristãos quanto não cristãos. Deus havia visitado a cidade, estava no meio deles, e eles sabiam disso. Curvavam-se diante dele com humildade, maravilhados. Entretanto, é errado imaginar que, no culto público, reverência e alegria sejam mutuamente excludentes. A combinação entre alegria e temor, bem como de formalidade e informalidade, dá um equilíbrio saudável à adoração. Então, assim, mais uma vez, o desafio de conciliar duas coisas que são importantes. São importantes. Tem hora para tudo, tem espaço para tudo. Tá? Vou seguir, tá, gente? Sobre isso, alguém quer fazer algum comentário, pessoal? Vou seguindo, tá? Então, o próximo tópico, como eu falei, geralmente os comentaristas separam partir do pão de orações. Stott não. Stott junta essas duas coisas, como eu acabei de explicar. E o último aspecto ele fala citando o versículo 47. Então, voltando lá em Atos 2, Stott fala que a igreja cheia do Espírito Santo é a igreja que tem essas características aí, né? É uma igreja que persevera no estudo, é uma igreja que ama, é uma igreja em adoração, mas essas três coisas impulsionam a igreja para o que acontece no versículo 47. Atos 2, 47, ele fala o seguinte: louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. E aqui no versículo 47 dessa outra versão que eu falei para vocês, diz o seguinte: eles louvavam a Deus e eram favoravelmente aceitos por todo o povo. Olha que legal. Uma igreja que aceita. Eu lembro de lendo não sei se foi uma tese de mestrado, sobre as igrejas na favela do Rio de Janeiro. As igrejas da Maré, um negócio desse. Que falavam, né, que os traficantes respeitavam a igreja. Né? Na hora que os crentes iam para a igreja, na hora do culto, os traficantes davam ordem que tinha que parar as vendas de drogas, o pessoal escondia as armas, porque os crentes estavam indo para a igreja e eram respeitados. Olha que legal.
E aí eles contavam que o único povo que subia no morro de fora eram os crentes. A polícia não subia, o governo, o Estado não subia, mas os crentes subiam. Então eu vejo isso aqui, que está aqui nessa versão. Eles eram favoravelmente aceitos por todo o povo. E aqui está um desafio para a igreja. Né? A igreja ser favoravelmente aceita no bairro que está inserida. Já pensaram nesse desafio? A igreja está ali e as pessoas... A gente um dia falou o seguinte, olha, nós da Alvorada vamos sair daqui desse lugar que nós estamos, porque encontramos um lugar melhor, estamos saindo. E aí o povo ao nosso redor ali fazia uma campanha para que a gente permanecesse ali. Já pensou nisso? Não, vocês não podem sair daqui não. Olha que desafio interessante. Né? Vocês não podem sair daqui não, porque vocês são necessários aqui no bairro. Esse é um desafio importante para a igreja. Eu acho que a igreja deve se preocupar com isso. Mas aí continua. E o Senhor ajuntava cada dia à comunidade os que encontravam a salvação. Eu creio que esse autor aqui, pastor Renato, é para tirar um pouquinho de cena a ideia da predestinação que está na versão tradicional, né? Que o Senhor, cadê? Versículo 42. Cadê, gente? 47. E acrescentavam diariamente os senhores que iam sendo salvos. Aí ele fala nada disso. O Senhor ajuntava a eles, a comunidade, os que encontravam a salvação. Olha aí. A teologia nos ajuda a entender essas coisas. Mas não quero falar sobre isso, não. Quero voltar. Então, até aqui analisamos o estudo, a comunhão e a adoração da igreja de Jerusalém, pois Lucas afirma que eles perseveravam nessas três áreas. Então, olha só. A igreja, ela tinha um momento que separava o estudo, tinha um momento que separava a comunhão, tinha um momento que separava a adoração. Então, tinha esses três pilares ali bem ajustados. Acontecia essas três coisas. E essas três coisas bem ajustadas desafiam a igreja à prática da comunidade, né? A igreja à atuação no mundo. Tem um livro de Stott muito bom sobre missões, que é A Igreja Cristã no Mundo Moderno, eu acho. Priscila, você que conhece as obras de Stott, não sei se o texto é esse, é um vermelhinho que fala sobre missões. E uma das coisas que ele fala nesse livro... Isso, espírito ao mundo. Não, é alguma coisa sobre missões. Eu tenho esse livro, tá na sala. Não lembro, não. Daqui não. Que aí ele fala algo que ele repete, inclusive, no Discípulo Radical, que ele fala o seguinte, a igreja, ela não pode ter uma espiritualidade, mais ou menos assim, não pode ter uma espiritualidade que foge do mundo, nem uma prática no mundo que faça com que ela se molde ao mundo. É mais ou menos isso que ele fala. Então, olha só. A igreja, ela está no mundo, mas ela não é do mundo. Por estar no mundo, ela não pode ter uma espiritualidade escapista, né? Que a gente se tranca ali no templo e a gente começa a fazer atividades da gente para a gente mesmo. Né? Então, toda a programação da igreja não passa de entretenimento para a gente mesmo, mas, ao mesmo tempo que a igreja tem uma atuação no mundo, ela não pode se conformar com o mundo. E aqui, gente... na minha opinião, está um desafio imenso, enorme. Porque, olha só, ao mesmo tempo que a gente está no mundo, né, nós estamos plantados no mundo, nós não somos alienígenas, nós não podemos escapar do mundo. Então, atentos ao que está acontecendo. Desculpe-me. Ao que está acontecendo no mundo, ao que está acontecendo ao nosso redor, e, como sal da terra, precisamos estar atentos para contribuir, dar a nossa contribuição. Ok? E é um desafio. É um desafio porque a gente precisa estar atento ao nosso redor, sensível. Mas, porém, ao mesmo tempo que isso acontece, nós não podemos trazer o mundo para dentro da igreja. E aqui eu acho que eu já falei outras vezes. Durante muitos anos, eu fui ensinado muito isso, de que trazer o mundo para a igreja tem a ver com questões externas. Então tinha a ver com música, tinha a ver com a roupa, tinha a ver com... Eu lembro que uma vez um grupo de adolescentes colocaram rock, né? No culto de adolescentes começaram a tocar rock. E aí um diácono falou, mas vocês estão trazendo coisa do mundo para a igreja? Tá. E aí, como eu já falei também em outros momentos aqui, isso não é trazer o mundo para a igreja. Isso é apenas trazer um estilo que nós não estamos acostumados. Trazer o mundo para a igreja é a gente fazer as coisas na igreja a partir
dos mesmos princípios e motivações do mundo. Isso é mundanismo na igreja. Por exemplo, as nossas reuniões de assembleia de membros, ou administrativas, enfim, que tem. E naquelas reuniões a gente utilizar dos mesmos artifícios que as pessoas utilizam lá fora, para convencer, para fazer com que a nossa ideia passe. Não, isso é mundanismo. Ou então, utilizar de liderança da igreja, de cargo, de funções, de coisa que a gente faz para autopromoção. Isso é mundanismo. Perceberam aí? Ou ficou muito confuso? Então, eu creio que... Eu vou dar outro exemplo. Eu lembro que uma vez nós estávamos discutindo lá em Salvador, não sei se Maria está aí, Maria vai me ajudar, sobre uma congregação que a igreja tem. Tô aqui, mano. Tá ouvindo, né? Você já foi em Pedrão, Maria? Na congregação lá de Pedrão? Fui uma vez, há muito tempo mesmo, mas fui uma vez lá, sim. Uma cidade muito pobre, uma igreja aparentemente sem futuro. Né? Por quê? Porque na nossa cabeça batista funciona assim. Começa com um ponto de pregação, vira congregação, e a partir do momento que ela já consegue se sustentar, vira igreja. Isso aqui é um lugar muito pobre. Muito pobre. E nunca vai conseguir... Assim, nunca, talvez seja exagero. Mas, no mínimo, uns 20 anos aí para a igreja conseguir solidez financeira para se manter. Manter o obreiro, enfim. Porque a igreja é muito pobre. E eu lembro que em uma reunião com alguns irmãos assim que faziam parte do conselho, tal, uma reunião já informal, tinha terminado a reunião do conselho, nós estávamos conversando na minha sala, e aí eles falaram, mas não pode, não é viável economicamente, tal. Aí eu lembro que eu falei para eles, você está falando isso porque você está pensando na lógica do mercado. No seu trabalho, antes de abrir uma empresa, ou uma loja, ou um ponto, vocês analisam se há viabilidade econômica. Não que não seja importante para a gente, é importante, mas não é o mais importante. A empresa ela vive do lucro, a igreja não vive do lucro. A empresa visualiza questões que são necessárias para a sua saúde, que a igreja não analisa assim. E aí a gente conversou um pouco sobre isso, ele não aceitou, obviamente, mas eu creio que isso é trazer o mundo para a igreja. Eu dei esse exemplo para ilustrar isso. O que é trazer o mundo para a igreja? É a gente observar os valores que o mundo tem, o que o mundo julga importante, o que o mundo visualiza alcançar, e trazemos para a igreja como se a igreja fosse a mesma coisa. Não é. Então, questões econômicas, financeiras são importantes? Sem dúvidas. Mão de obra é importante? Sem dúvida. Todas essas questões, material, estrutura, são importantes? Sem dúvida, gente. Não sejamos hipócritas. Só que essas coisas não são o mais importante. A igreja não morre, né, se não tiver um templo. A igreja não morre se não conseguir comprar um prédio novo. A igreja não morre se não tiver lucro. Não, a igreja vai ter algumas dificuldades, mas não morre por isso. Uma empresa morre, a igreja não. Por quê? Porque o que sustenta a igreja, o que motiva a igreja e o que faz a igreja continuar viva são outras coisas. Então, trazer o mundo para a igreja é a gente trazer os mesmos princípios que o mundo utiliza lá fora e que, assim, não estou dizendo que são ruins, não, gente. Só que não servem para a igreja. Serve para uma empresa, serve para um outro organismo, não para a igreja. Tá? Então, voltando, a igreja não pode se isolar do mundo, mas não pode se conformar a ele. Então, o que é uma igreja cheia do Espírito Santo? Eu separei esses 4 tópicos aí para a gente conversar. Primeiro, é uma igreja em missão. Tá? Então, olha só. Não é a igreja que faz evangelismo apenas. Não é a igreja que tem um projeto social. É uma igreja que entende que tanto o evangelismo quanto o projeto social fazem parte da sua missão. Que não separa as coisas. Uma coisa que deveria ser muito boa, mas que às vezes é muito ruim para a igreja, são os departamentos. E eu vou explicar, antes de você se escandalizar. Então, assim, os departamentos eles deveriam ser muito bons se gerasse unidade. A partir do momento que os departamentos geram individualidade, eles são um malefício para a igreja. Então, por exemplo, tem um departamento de ação social. Ótimo. Ruim se esse departamento se isola da igreja. Se é apenas um lugar onde a gente joga umas moedinhas ali para desencargo de consciência. Vamos ajudar o pessoal. Não. Ali faz parte da missão. Evangelismo. Um grupo sai para entregar folheto na rua e tal. Aquilo ali é bom se tiver alinhado com o todo. Se não tiver com aliado, é ruim. E aí serve para todos os departamentos da igreja. Porque os departamentos servem para dar ênfase
não para separar. Né? Então, a MCM, o grupo de jovens, o grupo de homens, o Ministério de Louvor, todas essas coisas precisam estar alinhados. Os líderes desses departamentos precisam fazer um esforço para que o departamento compreenda que faz parte de um todo, e não um grupinho isolado. Então, se a gente não estiver atentando a isso, a igreja perde de vista a sua missão e acontece o que aconteceu lá em Atos, ou em Coríntios, que Paulo denuncia. As reuniões fazem mais mal do que bem. Entenderam isso aí, gente? Eu ficou confuso. Me dê um feedback aí, por favor. Eu entendo o que o pastor está falando. É como se os departamentos eles precisam, antes de existir, eles precisam se alinhar as ideias e juntar os objetivos. Quando os departamentos ficam muito definidos, eles começam a se isolar e cada um trabalhando de forma articulada sozinha, começa cada um a ficar para um lado. E o objetivo maior se perde. Aí você vê um departamento fazendo uma determinada manobra e os outros departamentos não estão apoiando. Aí você perde. Não é ganho para a igreja, não é isso? Exatamente. É mais ou menos isso. Exatamente. Não, perfeitamente. É isso aí. Assim, porque um departamento ele está a serviço do todo. Sempre. Não existe separação. E aí você é até radical. A partir do momento que há separação, a melhor coisa que acontece com esse departamento é que ele para de existir. Ele acabe. A pastor sendo radical é porque senão vai gerar divisão. Porque senão gera competitividade. E uma coisa que Jesus nos ensinou a partir do diabo, ele fala o seguinte, olha, a gente olha vocês estão dizendo que eu sou enviado por Deus Beelzebul, mas o diabo sabe que um reino dividido entre si não subsiste. Né? Ele está pegando aquilo ali para nos ensinar uma lição importante. Então, a partir do momento que... Rapidinho, pastor Renato, te passo já. A partir do momento que um líder de departamento começa a ter muita ênfase, ele vai ser uma liderança oposta à liderança da igreja. Então, sempre tem que haver essa harmonia. Diga, pastor Renato. Aqui, há algum tempo, na igreja presbiteriana central, que é a mais antiga, que fica no centro da cidade aqui, à época parece que o nome do pastor era pastor Lincoln, parece, não lembro muito, ele está já jubilado. Ele decidiu acabar com todos os departamentos. Por quê? Porque havia essa confusão. Né? Não, o líder da mocidade, líder não sei de onde, líder não sei de onde. Ele disse, rapaz, vamos fazer o seguinte, não tem mais presidente de departamento nenhum, a igreja vai funcionar com isso tudo, jovem trabalhando, adultos, senhores, tudo mais, vamos acabar com o departamento, porque está dando mais confusão do que benefício. Exato. Aí, a época, foi uma atitude aqui que balançou as estruturas, houve muito comentário, mas foi a forma dele trazer equilíbrio para a igreja. Se é uma confusão dessa, é melhor acabar. E vamos trabalhar estabelecer um trabalho social, trabalho de pregação do evangelho, evangelismo, estabelecer isso. A igreja vai trabalhar, né, com essa regra aqui estabelecida e é isso que vai acontecer para acabar essa confusão. Aí um grupo, como sempre, saiu, abriu um outro movimento no centro da cidade também, mas a igreja está lá até hoje. E, pelo que se vê, em paz. Porque só é observar quando vai fazer aquele calendário de atividade. Né? Todo mundo quer as datas. Aí fica uma confusão. É melhor a igreja, enquanto igreja, estabelecer as atividades e cada grupo vai fazer os seus trabalhos e pronto. Tem um texto interessante, pastor Renato, que a gente gosta de utilizar muito para os deveres conjugais. Abram suas Bíblias aí, gente. Em Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5. A partir do versículo 22. A gente sempre lê esse texto aí com relação à família. Né? Marido e mulher e tal. Mas tem um versículo interessante que a gente não presta atenção. Efésios... Oi? Efésios quanto? Efésios 5. A partir do verso 22. Certo. Encontraram aí? A gente sempre lê esse texto e a gente esquece de dar ênfase a um versículo. Olha só, eu vou ler e vou parar nesse versículo. Me acompanhe. Versículo, Efésios 5, a partir do verso 22. Começa assim. Mulheres, sejam cada um de vocês... mulheres, sujeitem cada um aos seus maridos como ao Senhor. Pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é salvador. 24. Assim
Como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam sujeitas aos seus maridos. Maridos, amem cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para santificá-la, tendo-a purificadas pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga, ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. 28. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher, como ao seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou seu próprio corpo. Antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Por essa razão, um homem deixará seu pai e sua mãe e unirá sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Agora Paulo mete esse versículo 32 aí. E esse é um mistério profundo. Refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. E aí ele volta a falar do assunto que estava falando antes. Portanto, cada um de vocês ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate seu marido com todo respeito. Esse versículo 32 não é estranho aí no meio, não, gente? O cara tá falando de mulher e marido, depois fala assim, olha, esse é mistério profundo. Qual? Marido e mulher? Não, tô falando da igreja. Mas eu não tava falando de marido e mulher, Paula? Não, mas tô me referindo a... Por que isso? Porque tem que ter unidade. E a gente sempre fala que Paulo utiliza aqui a referência da igreja para falar do casamento, mas eu acho que é o contrário. Ele está falando que a igreja precisa andar unida de tal forma que toda a igreja esteja sujeita a Cristo como a unidade no casamento. Como a Bíblia fala que no casamento os dois serão uma só carne. E Deus é o centro. A mesma coisa é a igreja. A igreja deve ser uma só porque Cristo é o centro. Entenderam aí, gente? O mistério profundo é o quê? É que essa igreja, todos serão um só. Ele está falando da unidade, que é óbvia do casamento. Né? Ele usa esse paralelismo aqui, a mulher sujeita ao marido, aí os machistões pegam, tá vendo que tem que ser submissa? Mas aí Paulo fala assim, marido, você tem que amar a sua mulher. E aí a lógica é, se o marido não ama a mulher não deve ser submissa nenhuma ao marido. Só deve ser se sentir amada por ele. E como amada, dando o seu corpo, aí é aquele negócio mais pesado para os homens não prestam atenção nisso. Mas Paulo está falando o seguinte, ó, como Cristo amou a igreja, se entregando por ela, doando por ela, servindo a sua mulher, aqui o negócio é tal. Mas eu quero focar no 32, porque hoje não é dia de dar lição sobre isso, não. Esse mistério profundo da igreja, dessa unidade. Qual é um sinal de uma igreja cheia do Espírito Santo? Uma igreja que é unida e todos se sujeitam a Cristo. Então, isso é muito importante. Se há departamentos na igreja que não promovem a união, a melhor coisa é que esse departamento acabe. Melhor coisa a fazer. Porque assim, mas será que dá para dar um jeitinho? Às vezes não dá. Às vezes dar um jeitinho é colocar um tecido de pano novo e uma roupa velha. Por quê? Porque já vem de vícios, já vem de mau costumes, já vem né? Por exemplo, consertar uma igreja que nasceu de um racha. Muito difícil. Porque o espírito da coisa está ali. É impossível? Não, porque se houver uma conversão coletiva, se houver um arrependimento coletivo, dá para mudar. Mas é difícil sempre, vai ter dificuldade sempre, porque o espírito sempre, todas as vezes que houver alguma coisa que gere uma tensão, a primeira solução vai ser o seguinte, então nós vamos embora. Então nós vamos, né, bate o pé no chão como um menino mimado e sai, se tranca no quarto. Não, gente. A igreja precisa entender que Deus, e aqui é o princípio que está no versículo 1, né? Mulheres, sujeitem-se cada um ao seu marido. Né? A ideia de missão, submissão. O que é submissão, gente? É estar debaixo de uma mesma missão. O marido não tem uma missão e a mulher tem outra missão. Não, é uma missão só e os dois caminham juntos e os filhos caminham juntos até criarem a idade adulta e ir para a missão que eles têm, que o Senhor confiou. Mas a família precisa estar debaixo da mesma coisa. Assim é a igreja. Deus deu uma missão à igreja. Mas o departamento A, a missão do departamento A fala, não é. Mas Deus, o líder diz, né? Deus me disse que nós devemos... Não, Deus me disse que eu devo servir a igreja. Pronto, todo líder de departamento tem que ser isso. Qual é a missão do departamento da MCM, do grupo de jovens? Servir a igreja. Porque a missão Deus deu à igreja, não ao departamento específico. Acho que ficou claro aí, né, gente? Ok? Então, Deus dá a missão à igreja e toda a igreja está submissa à missão da igreja. Tá? E aí o seguinte, gente, eu sei que falar sempre isso parece que o pastor está querendo poder, mas não é. Graças a Deus eu estou resolvido com relação a isso. A função do pastor é direcionar isso tudo.
Qual é a função do pastor na igreja? Alinhavar todos os ministérios. É por isso que a direção espiritual da igreja é dada pelo pastor. Ainda que o pastor ouça todos os ministérios, ainda que o pastor tenha seus conselheiros, ainda que o pastor escute todo mundo, mas a palavra final é dada pelo pastor, não porque ele é mais importante, mas é porque no corpo ele desempenha esse papel. Tá? Mas é a segunda coisa aqui, né? Esse é o ponto 1. Segunda coisa para a gente caminhar para o final. Acolhimento, discipulado e treinamento. Né? Então, como é que a igreja atua? Então, a igreja acolhe todo mundo. Todo mundo. Todas as pessoas são bem-vindas na igreja. E todas as pessoas que vêm para a igreja, elas são desafiadas ao discipulado. E depois do discipulado, elas são desafiadas ao treinamento para quê? Para se tornar acolhedora também. Então, assim, a igreja tem 3 grandes círculos, ou 4 talvez, mas principalmente 3. É o da multidão, aquela multidão que vai aos cultos, aquela multidão que participa das nossas atividades, mas não quer dizer que aquela multidão toda é a igreja. Está na igreja, mas não necessariamente é a igreja. Aqui é importante. Aí, no grupo menor, no ciclo menor que está dentro, tem um grupo do discipulado, que são aqueles que estão entendendo o que é a igreja e se tornando igreja. Discipulados são os que serão batizados, são os que estão ali aprendendo o evangelho. E desse grupo, tem os que estão em treinamento para o serviço. Que nem todo grupo é chamado, por exemplo, para liderança. Não, nem todos. É como eu falei, todo cristão ele pode testemunhar? Sim. Todo cristão pode dar os primeiros passos, ensinar as pessoas os primeiros passos na fé? Sim. Todo cristão é um professor de escola bíblica dominical? Não. Todo cristão pode ser um pastor? Não. Deus dá dons e cada um exerce o dom a partir da sua lógica. Mas, aí a gente volta ao que a gente falou no início. Para que o dom seja efetivado, ele tem que conciliar treinamento, técnica e vocação, chamada e unção do Espírito. Então, não é apenas, eu sei falar bem, eu me expresso bem, eu sou um pregador. Não necessariamente. O que acontece muito nas igrejas é isso. Por conta da escassez de obreiro, basta alguém que tem uma boa desenvoltura, fala bem, tem chamado pastoral. Gente, chamado pastoral não se resume a púlpito, não. É uma parte importante, mas não é o todo. Tá? Então, assim, esses 3 ciclos eu acho que ficou claro aí, né? O acolhimento, o grupo maior, grandão, todos são bem-vindos e devem ser. O grupo menor, daqueles que estão no grupo maior, mas querem ser discipulados, que aí são moldados pela palavra, são ensinados, são desafiados, são confrontados no seu pecado, o grupo do discipulado. E do grupo discipulado são aqueles que estão em treinamento. Então, pastor, eu acho que eu tenho vocação para trabalhar com crianças. E aí, então, vamos para o treinamento? E essa pessoa deve ser treinada, essa pessoa deve ser capacitada. E aí, treinamento é desde entender qual é a missão da igreja, aprender as técnicas, tudo isso é um processo de treinamento. Tá? Então, eu vejo que a igreja tem esses 3 pilares aí, esses 3 pontos. Cora citou, eu acho que algumas pessoas estão falando aqui no chat, né? Mas eu não consigo ver o chat. Deixa eu abrir aqui rapidinho antes de ir para os 2 últimos tópicos. É que eu queria fazer uma pergunta em cima desse texto aí. Faça o seguinte, lê o texto, irmã, e faça a pergunta, pode ser? Eu fechei aqui, mas ele diz o seguinte, que ele compara o pecado da feitiçaria à rebeldia. Eu sei que é Velho Testamento, mas, assim, a primeira vez que eu ouvi esse texto, ele fez um impacto muito grande, porque eu já tinha vindo de 2 igrejas em que alguns departamentos se levantaram contra o pastor da igreja, ao ponto, assim, dele ser caluniado, sabe, para que ele caísse. O outro, ele começou a fortalecer a oração na igreja, tanto é que nós experimentamos milagres mesmo, coisas que geralmente se via em igrejas pentecostais, que o pessoal era uma igreja presbiteriana. Então, ele começou a fazer reunião de oração e a gente via milagres acontecerem daquele jeitinho mesmo que o presbiteriano é. E aí, os irmãos mais conservadores se levantaram contra esse pastor por conta desses milagres, porque disseram que aquilo não era coisa de presbiteriano. E eu fiquei muito chocada, assim,
foi logo no começo do meu casamento. Eu frequentei 2 igrejas presbiterianas e as 2 igrejas, eles se levantaram, os membros se levantaram contra o pastor, tanto que um desses pastores ele pediu despojamento da igreja presbiteriana. Mas assim, eu não quero detonar meus irmãos presbiterianos de jeito nenhum. Agora, eu tive a infelicidade de experimentar um levante de rebeldia dentro da igreja. E como eu sempre tive essa postura, eu tive um pastor na minha adolescência, pastor Jabes Nogueira, que era um pai para mim. Então eu tenho essa relação com pastores, assim, de entender a importância do que é ser um pastor. Ele era muito próximo, ele era um pai, e às vezes coisas da minha adolescência, eu conversava muito com ele. Então, era muito importante essa relação pastoral que eu tive com o pastor Jabes. Então, quando eu vi em outra igreja, de repente, uma pessoa se levantar, eu disse, meu Deus, será que eles não compreendem o que está escrito lá em 1 Samuel, que diz assim, viu, pastor? Gabriel abriu aqui para mim. Pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria, a arrogância como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. E aqui eu acredito que está falando sobre o rei Saul, não tenho certeza. Mas assim, eu queria que você falasse sobre isso. Porque, como está no Velho Testamento, mas assim, todas as vezes que eu vejo uma igreja que o pastor, que as pessoas começam a se levantar e se organizar e às vezes contra um irmão, às vezes, por exemplo, lá na palavra no Velho Testamento também diz assim que o difamador separa os maiores amigos. Então, às vezes por arrogância, às vezes por sede de poder, às vezes por não aceitar o jeito que aquele irmão se coloca. Então, eu queria... A minha pergunta é, existe correlato desse texto no Novo Testamento? Realmente, qual é a semelhança que existe entre o pecado de rebeldia e o pecado de feitiçaria? Eu queria que o senhor comentasse um pouco sobre isso, porque já que a gente está falando das relações da igreja, a importância do acolhimento, e assim, uma das coisas que eu acho que mais perturbam o acolhimento é justamente essa inflexibilidade, né? Essa coisa que o senhor falou do comecinho. O senhor poderia falar um pouquinho sobre isso? Vou tentar agora. Vou tentar. Antes de falar sobre o texto, comentando brevemente essa questão aí da rebeldia, do levante contra o pastor, e a menos que o pastor tenha sido desonesto, apenas que o pastor tenha sido, como é que eu posso falar? Um lobo, né? Não um pastor, mas um lobo. Só os levantes contra um pastor sério e dedicado só acontece porque os homens e as mulheres de Deus silenciam. Porque assim, homem e mulher de Deus sabe diferenciar o que é, por exemplo, uma exortação do que uma birra, sabe, pastoral. Então, os levantes acontecem, eu lembro de Luther King quando ele fala que não me preocupo com o grito dos maus, mas com o silêncio dos bons. Então, se esse pastor que enfrentou esse levante, ele foi um homem de Deus, honesto, estava fazendo o que é bom, pergunta não é sobre os que se levantaram. Pergunta é onde é que estavam aqueles que viam no pastor um homem de Deus. Onde é que estavam esses que permitiu o levante? Que permitiu que fizesse isso? Onde é que eles estavam? Então, a pergunta que eu faço é essa. Mas voltando ao texto. Ali está falando sobre a palavra de Deus. A rebeldia contra a palavra de Deus. Que é como uma... tem versões que não falam feitiçaria, falam idolatria. Né? Ou falam de adultério. Por quê? Porque toda vez que a gente nega a palavra de Deus, o que a gente está negando é Deus. Rejeitar a palavra de Deus é rejeitar o próprio Deus. Então é o que está falando. Vocês falam que vocês não são idólatras, que vocês não são feiticeiros, mas estão negando a minha palavra. Então é a mesma coisa. Negar a minha palavra é como você adorar outro Deus. Porque assim, gente, quando a gente nega a palavra de Deus, o que a gente está dizendo é que eu me basto. As minhas ideias são suficientes. É a ideia da idolatria. A gente pensa muito em idolatria, Cora, como adorar outros deuses. Mas basta eu não adorar outros deuses, mas adorar apenas a minha vontade e idolatria também. Entendeu? Então, a relação que há é essa.
todas as vezes que eu falo o seguinte, não, a palavra de Deus diz isso, mas eu não quero fazer isso, eu faço outra coisa. E isso acontece de várias formas. Vou dar um exemplo. Quando a gente se prepara para fazer um estudo bíblico, e na palavra de Deus, a igreja é orientada a fazer tal coisa. E aí o grupo fala, mas não quero fazer isso não, eu quero fazer A. É a mesma coisa. Entendeu? Não sei se ficou claro. Ficou, pastor. E eu digo ao senhor, eles não eram como qualquer outro irmão em Cristo. Esses dois pastores, eles não estavam cometendo pecado algum, nem desonestidade. Eles só não foram tão institucionais, sabe? Eles queriam experimentar o que a Bíblia fala, aí mesmo em Atos 2. Eles queriam essa abertura de compreender que eles não tinham a verdade absoluta. E aí o levante contra eles foi um levante institucional, foi um levante, eu digo, denominacional. Graças a Deus eles permanecem hoje na palavra, os dois, mas um deixou de ser pastor, hoje ele faz outra coisa, outra atividade, né? Porque aí a vida dele, nem todo mundo sabe lidar com essas coisas. Eu não estou dizendo que eles são perfeitos, mas assim, como não existe ninguém perfeito, mas assim, esses dois pastores experimentaram muitas durezas assim, e o Senhor realmente tocou na ferida, foi o silenciar, sabe? Assim, Cora. Assim, Desculpa, pode terminar. não, assim, por exemplo, eu saí dessas duas igrejas e fiquei um tempo assim meio sem, porque eu achei uma injustiça muito grande o que aconteceu com eles, né? E o que mais me impressionou foi as pessoas permitirem, né? E assim acreditarem nas calúnias que eram levantadas contra ele, na difamação que era levantada contra eles, e ao ponto de desanimarem o homem de Deus, e ele desistiu, né? Por isso que, sinceramente, hoje eu tenho assim, eu oro muito, eu já vi muitos pastores vítimas disso, e eu oro muito por esse, eu oro por você, eu oro pelos pastores, porque não tá, hoje está um tempo muito difícil de coisas sérias que têm se levantado por lobos e não por pastores, mas quando a gente vê um pastor sério, eu peço muito a Deus para guardar a vida dele, porque as pessoas parecem que gostam de acreditar mais no que nas mentiras, do que na verdade que esse homem vem desenvolvendo ao longo de sua trajetória pastoral, sabe? Mas é isso, pastor, muito obrigada. Assim, Cora, concordo com você, mas aí já vai uma palavra, né? Se ao invés de ter saído, você tivesse ficado, né? E lutado junto, né? Porque assim, a maioria das pessoas tem logo essa postura. Muita confusão, vou sair. Mas eu penso naquele espírito, naquela palavra de Jesus que é bem-aventurados os pacificadores. Aqueles que ficam e brigam pela paz, né? Parece contraditório, mas não é. Aqueles que ficam, não, tá errado, isso é injusto, não pode ser assim. Tem que, né, o que vocês estão falando é mentira, o que vocês estão falando não é verdade, né? E assim, e aí são duas coisas, porque assim, eu enquanto pastor, não tem como falar disso, gente, sem falar da minha experiência. Eu, enquanto pastor, e os irmãos que são membros do conselho podem atestar o que eu estou falando, eu dou muita importância ao que o conselho fala. Né? Eu não tomo nenhuma decisão, por mais simples que seja, sem antes consultar, a menos que tenha uma necessidade mais urgente, aí não deu tempo de reunir, que aí eu me antecipo, mas volto ao conselho. Por quê? Porque é um risco para o pastor assumir a responsabilidade de todas as decisões sozinho. Primeiro porque ele precisa da igreja, né? Eu creio no sacerdócio universal dos crentes. Então, creio que Deus capacita homens e mulheres para serem bons conselheiros do pastor, para andar junto com o pastor, para até exortar mesmo, pastor, isso aí foi equivocado, a gente precisa fazer de outra forma. E assim, com respeito e consideração, as coisas podem ser ditas com muita tranquilidade. Eu sei que alguns colegas não ouvem, né? É aquilo que colocou na cabeça dele, ele vai passando por cima de tudo e todos, aí é outra coisa. Estou falando deles. Mas, enfim, um grupo ali que consulta, e aí os irmãos do conselho que estão aqui podem atestar o que eu estou falando. O que é que vocês acham? Como é que vocês pensam? Pensei nisso. Deus falou no meu coração isso aqui. Qual é a opinião? Como é que vocês enxergam isso? Porque, assim, é tudo muito delicado.
Mas aí eu volto ao que eu falei no início. Faltam, e aí talvez sirva até como uma exortação para a gente aqui agora. Falta maturidade espiritual para muitos de nós para lidar com essas questões. Então, assim, tem pastor que mete os pés pelas mãos, sem dúvida, gente. São homens e falham. Tem pastores que são encantados com o poder e tem aquela síndrome de reizinho que quer mandar em tudo e tudo do ser do jeito dele. Existe isso sim. Mas um erro não justifica o outro. Se um pastor se equivocou nisso, um grupo de homens sábios, de mulheres sábias, chegam e exortam mesmo. Olha, o que você está fazendo é equivocado, está errado. Só que às vezes a gente não sabe a boa medida dessas coisas e aí atropelamos, aí faltamos com respeito e aí promovemos mais o mal do que o bem. Mas assim, o que eu estou falando aqui para a gente é o seguinte: se perceber uma questão de injustiça, ora ao Senhor e vai lá e dá a sua contribuição. Né, Cora? Assim, lógico, uma exortação tardia não serve. Tinha que ser na hora. Assim, se ao invés de... Não só você, eu creio que outras pessoas também fizeram isso, saíram, né? Não, Pode falar. veja bem, quando aconteceu, a primeira já foi um baque muito grande, foi um pastor que me casou. Eu tinha saído da primeira igreja porque realmente era uma igreja grande demais e eu queria uma igreja pequenininha, onde a gente pudesse, assim, crescer e dar uma contribuição. Então, eu fui para essa igreja pequenininha. Mas, assim, quando isso aconteceu, a gente teve o nosso lado de imaturidade, da gente não saber como lidar, mas tanto eu quanto o Walter, na época, a gente falou, eu lembro o Walter com o cabelão, a barba de bermuda lá na frente, chorando, meus irmãos, por favor, parem de brigar. Então, foi uma experiência muito dura, assim, a gente vê que o problema era desacordo, era falta de sentar para conversar e ninguém queria conversar, enfim. Mas na segunda era uma igreja um pouco maior, mais estruturada, e aí a gente ia estar lutando com o concílio, porque assim como se levantaram contra a postura dele, que ele, como se ele tivesse aberto mão das normas presbiterianas, que eu também não entendia bem, eu fui batista a vida toda, quando eu ia estar lutando contra um concílio, ia estar lutando contra um sínodo. E aí eu sempre me envolvi muito com o departamento infantil, eu dava minha contribuição ali. Então eu cansei, eu fiquei cansada, sabe? E eu fiquei esgotada. E ao ponto assim eu lembro que eu fico muito feliz que eu trabalhava com os adolescentes e as crianças, e eu lembro que um dos adolescentes hoje é missionário. Tem muita gente que a gente viu crescer em meio à turbulência, mas, ao mesmo tempo, a institucionalização da igreja, e isso era muito forte lá, me deixou muito cansada. E eu fiquei assim, precisava sair. E eu talvez, quem sabe, eu falei, nunca deixei de falar. Como estou falando aqui, eu falei para eles o que não concordava, o que estava em desacordo com a palavra, sabe? Defendi ao máximo que eu pude a posição. Agora, talvez realmente isso faz uns 20 anos. Então, talvez hoje eu já brigasse um pouquinho mais, que perseverasse um pouco mais, né? Com certeza a imaturidade também somou, né? Mas é isso, muito obrigada. Mas assim, ó, Cora, tudo bem, mas assim, ó, são coisas que as pessoas mais experientes da igreja devem fazer, não é para qualquer pessoa, entendeu? É por isso que eu volto a falar da importância do conselho, de um grupo de diáconos, de um grupo de presbíteros, depende de como a igreja, enfim, organiza isso, mas um grupo de pessoas que consigam mediar essas coisas, né? As pessoas mais velhas, os anciãos da igreja, enfim. Mas eu creio que é isso mesmo que você falou e a gente precisa estar atento a essas questões. Eu vou só falar os dois últimos tópicos aqui para a gente terminar, gente, por conta do horário, tá bom? Mas obrigado, Cora, pela contribuição, foi muito boa mesmo. Então, uma igreja em missão, uma igreja que acolhe, discipula e treina,
uma igreja que tem o estudo, que tem a comunhão e a adoração, que a gente falou no tópico anterior. A igreja precisa caminhar com essas três coisas. A igreja que para, como a gente está fazendo, para estudar, e isso é importante. Uma igreja que vê a comunhão como algo importante também. E uma igreja que tem um momento de adoração como algo importante. Então, não existe uma coisa mais importante do que a outra. Às vezes a nossa mente racionalista fala, não, o momento do estudo é o mais importante. Não, o momento do estudo é importante e o momento da comunhão é também importante. Cada um na sua área. Seria mais ou menos o seguinte, comer é a função mais importante do ser humano. Não, beber água também é. Tomar sol também é. Dormir também é. Ter família também é. Se divertir também é. Então, assim, dizer que uma coisa é importante não quer dizer que essa coisa supera as outras coisas. Né? Para o ser humano ter saúde, ele não é apenas encher a barriga de comida. Não é isso. Tem que ter uma série de coisas para que o corpo humano viva bem, esteja bem. A mesma coisa a igreja. Então, essa ideia de que agora vai começar a parte mais importante, a hora da pregação, não, gente, é uma parte importante. Mas as outras partes também são. E aí, uma igreja cheia do Espírito Santo que faz todas essas coisas sem perder de vista a esperança de que um dia ele virá. Então, até quando a igreja fará isso? Até que ele venha. Até que ele venha. Amém, gente? Pastor, só para eu anotar aqui, eu anotei aqui que os aspectos, né, dessa igreja. A igreja que aprende, que adora, que evangeliza, e ficou faltando um. Eu não consegui anotar. Espera aí. O segundo. Uma igreja que evangeliza, uma igreja que adora, uma igreja que ama Certo. e uma igreja que aprende. Ok. Gente, alguém quer fazer alguma coisa? Você quer comentar alguma coisa, Sara? Quero. É sobre isso que Cora falou. Eu estava esperando mais ou menos ela dizer o período, né, para ver se coincidia com uma outra coisa que aconteceu. Há mais ou menos 20 anos, nós estávamos vivendo a febre do G12, né? Os rachas na igreja e tal. E aí, enquanto Cora falava, eu estava me lembrando de um episódio que aconteceu numa igreja, que o pastor era um bom pastor, né? Eu gostava muito dele, por sinal. Eu era criança, ele já era jovem, depois ele foi embora para fazer a teologia, depois ele voltou e tal, e era um pastor que estava de acordo com os preceitos que a igreja lá tinha instituído. E, de repente, ele começou a trazer algumas novidades para a igreja e que, inicialmente, eram muito interessantes. Era uma igreja calvinista, aquela igreja mais reservada, né? A popular sorveteriana. E aí nós tínhamos esse pastor com uma outra forma de lidar com essas questões. E, de repente, eu estou chegando no que Cora falou e o cuidado que a gente deve sempre ter. De repente, esse pastor, na verdade, foi se dando espaço, né? E, de repente, esse pastor se intitulou como apóstolo. Então, eu acho que tudo tem que ter cuidado, né? A gente deve sempre pesar tudo com sal nessas questões. A igreja rachou, ele saiu a igreja rachou não, na verdade, ele saiu da igreja. Muitas pessoas que comungavam com ele naquela ocasião, né? Das coisas que ele trouxe quando ele voltou lá do seminário, acabaram indo embora com ele, e ele é apóstolo hoje. Então a gente deve ter sempre um senso muito equilibrado nessas questões. Não apenas de a gente pensar que era um pastor abençoado, que era um pastor centrado na palavra e tudo mais, mas a gente precisa ter muito cuidado também com algumas posturas que naquele momento, de há mais ou menos 20 anos, de como essas posturas, elas de repente vão gradativamente caminhando para uma dissolução dentro da igreja, para um racha mesmo dentro da igreja, né? E às vezes, infelizmente mesmo, às vezes a poda
cepa é o mais apropriado. Nós sofremos muito com a saída desse pastor. Sofremos muito porque eu era criança e ele era dos jovens. Depois eu cheguei à adolescência, quando ele foi para fazer seminário, ele voltava para os acampamentos. Era sempre muito bom quando ele chegava, porque ele era aquele sopro, né? Porque os nossos pastores eram todos pastores já idosos, né, de muita idade. Ele era aquele pastor mais jovem e tudo mais. E a gente gostava muito daquele, de repente aquele negócio foi caminhando até o dia que ele se intitulou apóstolo. E aí precisou, de fato, ter uma poda seca, né? Ele saiu, ele tem um ministério hoje e tal, tem uma outra linha doutrinária e tudo mais, mas naquela época, né, há mais ou menos 20 anos, havia um cuidado mais forte dentro das igrejas, porque nós estávamos vivendo o racha do G12. É mais ou menos esse período aí, entre 20, 18, 17 anos, mais ou menos isso, porque não foi um negócio que aconteceu em um ano só, né? Ele foi uma coisa que foi gradativamente se fortalecendo, e nós vimos muitas igrejas racharem por causa disso. Por causa de uma novidade que chegava e que a gente, de alguma forma, eu gostava muito do que ele fazia. Eu gostava muito daquilo dali, porque para mim também era novidade. Eu chegava na igreja pequenininha, era sentadinha ali, caladinha no banco, não podia bater nem palmas. E aí vem aquele pastor com outro fôlego, outra coisa, aquilo era muito bom. Só que, de repente, aquilo que a gente achava que era muito bom, tinha uma outra capa. A gente só conseguia ver aquela capa que nos era permitido ver naquele momento. Né? Não estou falando que é o exemplo que Cora deu, mas é mais ou menos nesse período. Aí eu estou salientando o fato de as igrejas terem, naquele momento, de estar muito atentas, porque as igrejas estavam rachando. Né? A igreja presbiteriana passou por isso, a igreja batista passou por isso. Eu soube depois que a metodista, para mim foi uma surpresa enorme saber que a metodista passou por isso. Eu não acredito que a metodista passou por isso aí. A metodista passou pela mesma situação. Então eu creio que tenha sido de certa forma, um zelo, sobretudo para aquele momento, viu? Hoje eu creio que o diálogo seria muito mais importante, mas naquele momento, naquela situação, né, provavelmente aquilo dali tenha sido o remédio para que não virasse um veneno. Né? Não no caso de Cora, mas naquela situação, mais ou menos nesse período, muitas igrejas tiveram de aplicar esse remédio tão amargo. Assim, pegando essa sua fala aí e tentando fazer já uma aplicação para a gente aqui agora, aconteceu mesmo em várias igrejas, batistas, presbiterianas, enfim, em vários estados do Brasil. E a gente sempre vê o G12 como o grande problema. Eu acho que o problema é anterior. Porque, assim, a gente só aceita comer qualquer coisa quando a gente está com fome. Né? Pergunta não é porque o G12 veio, o problema é por que a igreja aceitou o G12. Né? Exato. Por que aceitou? Então, assim, se a igreja, as nossas igrejas, eu falo da igreja batista, como eu falei, a vida inteira ali, então estava ali dentro. Mas as presbiterianas, geralmente são igrejas que focavam apenas em um lado, né? Que tinha apenas uma ênfase e que tinha muita dificuldade de se abrir para o novo. E o novo, gente, não necessariamente é ruim, não. Vai dizer que tem coisa do G12 que a gente não poderia aproveitar? Não, gente, tem coisa que a gente poderia ter aproveitado sim. Essa alegria do culto, essa espontaneidade, os acampamentos mais, né, voltados para essas coisas. Ah, então quer dizer que você quer pegar tudo do G12? Não, tem coisa ali que a gente reprova, que a gente deve rejeitar. Mas a igreja viva, e aqui tem que falar com muito cuidado, tá vendo, o pastor Lázaro, ele quer trazer o G12. Não, gente, eu não gosto do G12, não tenho nada a ver com aquilo ali, eu não gosto, tá? Porque eu estou falando o seguinte, que uma igreja viva, como todo organismo vivo, ele sempre vai se modificando. É bem verdade que existem princípios que devem ser mantidos, jamais negociados. Mas uma igreja que vai se adaptando. Por exemplo, uma igreja, como era a minha igreja lá em Salvador, em um período, como são outras igrejas que eu conheço, né, mais sérias e tal.
São igrejas que têm o seu estilo que agrada adultos e idosos. Mas que jovens, adolescentes e crianças se veem peixinho fora d'água, não é aquilo. Não é aquilo que quer, não se sente. A linguagem não atrai, a linguagem não fala. Eu não estou falando em negociar a palavra, não estou falando isso. Mas essa mesma palavra pode ser comunicada de várias formas. Certo? Um culto para ser santo, ele pode ter vários formatos. Não existe só um formato, uma forma. Não existe isso. E o que foi o G12? Foi isso que Sara falou. Eu amava ver. Por que eu amava ver? Porque eu não aguentava mais aquele jeito que estava. Pergunta é, só existia aquele jeito de ser igreja presbiteriana, igreja batista? Não, gente. Então, se a igreja, aí o pastor e a igreja inteira estivesse atenta a isso, o G12 ia passar e a gente não ia nem ver. Se os irmãos, os membros da igreja, as irmãs, estivessem satisfeitos, o G12 ia ver aquilo ali, ia até se animar um pouco, mas depois ia identificar logo que é fogo estranho. Mas como eu estou falando, se você estiver bem alimentado e alguém te oferecer uma comida, você vai olhar e falar, não, estou bem aqui, estou satisfeito. Então, é isso que a gente precisa estar atento. Né? Quando nós, como igreja, estamos atentos ao que está acontecendo, quando a igreja tem esses vários olhares, né? Ainda que o pastor que direcione, mas o pastor se vale de vários olhares, de irmãos e irmãs comprometidos, sérios, que observam essas questões, que estão atentos às demandas, mais facilmente nós vamos aprender a lidar com essas turbulências. E assim, foi o G12, foi os movimentos avivalistas lá da década de 60, e serão outras coisas que vão, e sempre vai aparecer essas coisas, sempre vai aparecer, gente. Né? E qual é o antídoto a isso? Um compromisso sério com a palavra, sério, e estar atento às coisas que estão ao nosso redor. Porque eu insisto, uma vez satisfeitos, uma vez bem alimentados, uma vez bem instruídos, a gente não precisa se preocupar com essas coisas, não. Então, a minha leitura que eu faço, Sara, é essa. O problema das igrejas foi o G12? Nada disso. O problema foi que as igrejas viraram um guetinho, um clubinho que satisfazia só um grupo. E aí, no dia que veio o primeiro vento forte, é como Jesus fala, o primeiro vento de doutrina atrapalhou tudo. Então, eu creio que é isso aí. Uma igreja cheia de Espírito Santo é uma igreja que se atende a essas coisas, se atenta a essas coisas todas, gente querida. Eu vou fazer só um comentário rapidinho. Eu morei em Manaus um ano e conheci o pastor René Terra Nova. Não sei se você conhece